Vamos lá, vamos resumir essa bagunça aí. Aí eu tenho competência, que é o requisito de validade que confere ao agente a atribuição para a prática do ato. Finalidade, que é o objetivo a ser alcançado. Forma, como o ato se exterioriza. Motivo, fundamento do ato, causa imediata, é o porquê do ato. E objeto é o resultado a ser alcançado, ou seja, o conteúdo material. Se tiver presente todos os requisitos, esse ato é válido. Se o ato for vinculado, significa dizer que competência, finalidade, forma, motivo e objeto estão vinculados à lei. Se o ato for discricionário, só o motivo e objeto pode ser discricionário. Competência, finalidade e forma continuam sendo elementos vinculados. Beleza? Seguindo. A partir desse momento que a competência é uma atribuição à prática do ato, o exercício é obrigatório. Se é obrigatório, ela é o quê? Irrenunciável, imprescritível, imodificável, intransferível, inderrogável. Pô, mas é tudo prefixo negativo, Alexandre? É, mas ela pode ser objeto de delegação ou de avocação nos termos da lei. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quais são... Vamos lá. Quais são os casos que eu não posso delegar? Quais são os atos indelegáveis? Olha que legal. Quais são os atos que não podem ser objeto de delegação? Indelegável. Aí você vai pegar isso daqui lá no artigo 13 da Lei 9784, tá? Artigo 13 da 9784. Aí você já deve ter estudado, né? O famoso cenoura. O que é o cenoura? Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Beleza? Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos não admite delegação. Então a lei veda nisso daqui. Fora isso daí, se houver interesse público e não houver nenhuma proibição, é possível. Beleza? Aproveitando aí, tem uma pergunta da Aline. A Aline pergunta o seguinte: vício no objeto é anulável? A resposta é sim. Quando que pode ser objeto de uma espécie de sanatória chamada conversão ou reforma? Quando o objeto for de efeitos plúrimos, onde você pega aquela parte ruim do ato e pratica um novo ato pegando essa parte boa. Aí você faz a conversão ou reforma. Regra geral, a convalidação só cabe na competência, desde que não seja exclusiva, ou na forma, desde que não seja essencial. Nunca admite convalidação na finalidade e no motivo. Admite a conversão ou reforma no objeto quando de efeitos plúrimos. Então nós temos aqui a competência, a forma e o objeto passíveis de serem consertados, mas a finalidade e o motivo nunca. Por quê? São os dois únicos requisitos que distinguem o ato administrativo do ato jurídico. Se ele não tiver específico, o ato é nulo. Beleza? E nos outros, o ato pode ser anulável. Agora, cuidado. Tem situações que, se o vício tiver na competência ou na forma, o ato é nulo? Sim. Quando a forma for o quê? Quando a competência, for o quê? Exclusiva, e quando a forma for essencial. Porque olha aqui, ó, competência exclusiva não admite delegação. Se não admite, não tem conserto. Então é um exemplo de ato nulo com vício na competência. Beleza? Tranquilo? Todo mundo junto? Hein? A galera tá firme e forte, né? Para essa hora da noite tá todo mundo firme e forte aí. Vamos seguir. Vamos embora. Vamos voltar lá. Voltando aí para a tela. Quando eu falo de finalidade, eu tenho aí, finalidade geral é sempre buscar um interesse público. Finalidade específica é quando eu tenho um objetivo direto e imediato. Exemplo, vou fazer o provimento de um cargo público. Qual é o provimento? É preenchimento. Preenchimento é interesse público. Mas a partir do momento que eu estou provendo aquele cargo por nomeação, forma de provimento originário, mediante aprovação em concurso daquela pessoa, essa é a minha finalidade específica. Então todo ato tem uma finalidade geral e uma finalidade específica. Está dentro do requisito finalidade. Beleza? Seguindo. Forma. Como regra geral, a forma se apresenta escrita, mas é possível atos praticados sobre outras formas. Por exemplo, o apito do guarda é chamado de silvo, um silvo longo e um breve. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que quando o guarda apita eu já fiz cagada mesmo, continuo seguindo, já vou ser autuado mesmo, mas eu sei que aquilo tem um significado, né? Tem significado de parar, de seguir, de atenção, enfim. Tem aqueles significados todos que quando você tira a habilitação, você aprende. Depois tu esquece, né? Você sabe o que é um silvo longo e o que é um silvo breve? Você sabe o que é um silvo longo e um silvo breve? Não sabe, né? Estamos aqui com o amigo da técnica aqui do estúdio. Ele não sabe, ele sabe que ele fez cagada. Quando apitou, ele fez cagada. Aí ele tem duas opções. Ou ele para e toma mais multa, ele segue. Na dúvida, segue. Beleza? Se atirar, para. Senão dá ruim. Vamos lá. Seguindo. Nós temos aí a ausência de... isso é bem bacana, cara. Olha só.
a ausência de motivação. Quando ele fala aqui, ó, a ausência de motivação é vício de forma. Como assim, Alexandre? Vem aqui. Vamos imaginar o seguinte. Eu não mostrei para ele, né? Desculpa, eu errei aqui. Ó, a ausência de motivação é vício de forma. Como assim? É simples, ó. Vamos supor que para você demitir alguém, você tem que instaurar um PAD e ela tem que ser escrita. Simplesmente eu não instaurei o PAD e demiti verbalmente. Isso aí é o vício de quê? De forma, porque eu não segui a formalidade. Então a ausência de seguir a formalidade é vício de forma e não de motivo, tá? Então a ausência de motivação, quando o ato tem que ser motivado, é vício de forma. Guarda isso, para você não errar. Algumas pessoas acham que a ausência de motivação é vício de motivo. Não. A ausência de motivação é uma formalidade. Eu tinha que motivar e não motivei. Se eu não seguir essa formalidade, é vício de forma. Beleza? Seguindo. Nós temos aí o motivo, que se baseia numa situação de fato de direito. Nós temos aí o vício de motivo quando o motivo é inexistente ou ilegítimo. Olha que bacana. Vamos supor que você, técnico do Ministério Público da União, olha só, feliz da vida, aprovado, ganhando R$7.000 por mês, trabalhando de segunda a terça, 2 horas por dia com uma de almoço. Não, essa parte é mentira. Trabalhando de segunda a sexta, 7 a 8 horas por dia, 7 se for ininterrupto, não é isso? E aí você comprou um apartamento de frente para a praia no valor de R$3 milhões, comprou uma Porsche Cayenne no valor de R$400 mil, fez um churrasco lá e me convidou. Eu, como sou olho grande, olho gordo, desejo o mal de todo mundo, eu sou maligno, eu sou seu inimigo, você não sabe disso, eu vou lá e represento no órgão que você está fazendo atividade ilícita, você está ganhando propina. Você é um servidor mau caráter, você é pilantra, você é um ímprobo. Te caguetei. O que aconteceu nesse momento? Instauração de processo disciplinar, você tem 10 dias para apresentar a defesa. Se você é organizado, em 10 dias tu apresenta até o seu último ciclo menstrual, se for mulher, e o último exame de próstata, se for homem, beleza? Eu não sou. Se você me der 10 dias para eu comprovar o meu salário que eu recebi, eu já tenho dificuldade. Imagine você comprovar a compra desses bens todos. Resultado, fui demitido. Só que depois que eu estou demitido, o que eu mais tenho é o quê? Tempo, não estou trabalhando. Reuni provas, fui no advogado, fui na justiça. E aí eu provei que eu ganhei esses bens todos de um amigo. Olha que bacana. Um amigo meu me doou, ele gosta de mim, ele me doou, ué. Qual o problema? O amigo me deu de presente. E aí eu provo que o dinheiro dele é lícito. O motivo pelo qual foi demitido, que era enriquecimento ilícito, foi verídico ou inverídico? Resposta, inverídico. Eu não me enriqueci ilicitamente, eu recebi. Só que eu não consegui comprovar isso. Aí eu vou invalidar o ato de demissão e vou retornar. Esse é o exemplo clássico de ato que você tem vício no motivo, ou seja, o motivo pelo qual fui demitido, ele é inexistente. Então eu vou retornar, ou seja, vou ser reintegrado ao serviço público e receber todas as minhas vantagens como se nunca tivesse saído. Seguindo. E o último aí, que é justamente a situação do objeto, que o objeto, quando não previsto em lei, diferente do previsto ou impossível proibido, eu tenho o vício de objeto. Fora isso, ele vai se manter dessa forma, tá ok? O ato vai ser válido. E aí, para finalizar, esses aí competência, forma e objeto são requisitos que podem ser objetos de convalidação, torna o ato anulável. Se for na finalidade e no motivo, o ato é nulo. Beleza? Vamos lá. Eduardo Otoshi. Falei certo, Eduardo? Seu sobrenome? Eduardo Otoshi pergunta o seguinte, ó. Quais os limites da avocação? Não tem limite. Se eu sou superior a você, eu avoco todas as suas competências, porque quem pode o mais, pode o menos, tá? Então os limites se a lei determinar que não pode, não pode. Fora isso, você pode fazer. Então sempre que não for proibido pela lei, eu posso delegar ou avocar. Lembra? Olha lá, volta lá. Pode ser delegada ou avocada nos limites da lei. Ou seja, se a lei não proibir, eu posso fazer, porque a delegação e a avocação são inerentes à hierarquia. Beleza, Eduardo? Vamos lá, seguindo. Vamos falar agora dos atributos ou características dos atos. E aí, tranquilo? Quer fazer revisão, né, filho? Você acha que revisão em 1h30 vai ser o quê? Devagarinho? Devagarinho não, vambora. Vambora, que tem muita coisa para ver. Atributos ou características dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, que decorre do princípio da legalidade, produz efeitos jurídicos enquanto não declarado inválido. Ou seja, por mais que eu tenha certeza que ele está contrário à lei, eu vou ter que seguir, tá ok?
Poder Judiciário não pode apreciar de ofício, ou seja, não pode apreciar ex officio, pelo princípio da inércia. Eu sou obrigado a intentar uma ação judicial para poder invalidar o ato. O Judiciário não pode de ofício. E, como consequência, a presunção de legitimidade decorre da presunção relativa de veracidade também. O que isso quer dizer? Que enquanto eu não provar que o ato é ilegal, ele vai se manter surtindo seus efeitos. Ou seja, o ato está apto a produzir os seus efeitos. A autoexecutoriedade permite a administração pública pôr seus atos em execução sem intervenção do Poder Judiciário ou qualquer outro poder. É possível expressamente, quando expressamente previsto em lei, por medida de urgência. Isso é bacana também, olha só. Vamos supor o seguinte, estacionei o meu veículo numa via principal da minha cidade, em fila dupla. O carro vai ser rebocado. Se eu estacionei lá e foi embora, quando eu voltar ele não está. Está atrapalhando o trânsito. Quando eu tiro o veículo de lá, que eu reboco, o trânsito fica livre? Fica. Então isso daí é uma situação. Beleza? Resolveu. Estacionei na vaga de gestante no shopping center. Pode reparar que geralmente em shopping, em mercado, eles autuam, eles te multam quando você para na vaga reservada. Mas eles não rebocam. Porque não é uma medida de urgência. Você não está atrapalhando tanto assim, tem outras vagas. Então você vai ser autuado, mas não vai ser rebocado. Mas se eu parar na principal via, eu vou ser multado e rebocado. Então a autoexecutoriedade, que é uma forma de a administração pública impor a vontade dela, executar a vontade dela diretamente, está presente quando houver previsão legal e por medida de urgência. A multa, que não goza de executoriedade, mas sim de exigibilidade, ela está presente nos atos do poder de polícia. Então, nem sempre a autoexecutoriedade está presente, mas a exigibilidade sim. Por isso que tem autores que dividem em dois. Tem autores que fazem o seguinte, pega essa autoexecutoriedade e divide em exigibilidade e executoriedade. Então, isso daqui pode ter essa distinção, tá ok? A terceira característica ou atributo é a tipicidade, trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz o seguinte, o atributo consequente do princípio da legalidade diz que o ato deve corresponder a figuras previamente previstas em lei. Por exemplo, eu quero portar uma arma de fogo. Para eu portar uma arma de fogo, eu tenho que ter uma autorização. Eu quero tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Para você tirar a primeira habilitação, tem que ser através de permissão. Eu quero montar um estabelecimento comercial para poder atender as pessoas e praticar atos de comércio. Tem que ter um alvará. Isso aí é inventado por cada prefeitura ou isso já é padronizado por lei? Padronizado. Então, para eu poder ter um alvará, a lei diz que para funcionar tem que ter alvará. Para eu ter um porte de arma de fogo, a lei diz que tem que ter uma autorização. Para eu ter a Carteira Nacional de Habilitação, a lei diz que tem que ter uma permissão de dirigir com validade de 1 ano e depois pode ser convertida em licença, se você não tiver infração gravíssima. Então, isso tudo está na lei. Como isso tudo está na lei, é tipicidade. Maria Silva falou que é tipicidade. Aí você vai perguntar assim, mas isso não é presunção de legitimidade? Não decorre do princípio da legalidade? Claro que decorre, mas ela quis dar um nome especial. Atributo da tipicidade. E uma outra informação importantíssima. Tipicidade é uma característica do ato administrativo e não de contrato. Anotou aí? Tipicidade é uma característica do ato administrativo e não do contrato. Ou seja, contrato não possui tipicidade, ato possui. Beleza? Seguindo a sequência, nós temos aí o atributo ou característica da imperatividade, que permite à administração pública impor a sua vontade, mesmo sem a concordância do administrado, ou seja, é uma força cogente da administração. E aí nós temos aí a autoexecutoriedade e a imperatividade presente em alguns atos. E eu tenho a presunção de legitimidade e a tipicidade presente em todos os atos. Nunca esqueça disso. Alexandre, eu já ouvi falar em variações. Existe mesmo. Quais são as variações? E aí você é esperto. Na sua prova pode aparecer de uma forma bem mais simples do que está aí, inclusive. Sua prova pode aparecer de 3 formas, quando ele falar de atributos ou características dos atos. Então fique muito atento. Primeira forma que pode aparecer é pai ou pia. Segunda forma que pode aparecer é pate. Terceira forma que pode aparecer é leite. Vai ter papo de maluco. Pati, bota o leite na pia. Dá pra brincar. Alexandre, isso é muita maconha, eu também acho. Mas vem cá.
Paiopia. Vamos pegar pai aqui, né? Senão daqui a pouco vamos falar que eu estou aí praticando machismo por causa da pia. Pai, presunção de legitimidade, beleza? A, autoexecutoriedade e imperatividade. Esse é o básico do básico do básico. Pati, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. É o que acabamos de falar. Leite, legitimidade, exigibilidade, imperatividade, tipicidade e executoriedade. Aí é o seguinte, estou falando a mesma coisa, a diferença que eu estou desenvolvendo. Esse daqui está mais desenvolvido que esse aqui, que está mais desenvolvido que o primeiro. Só que todos estão falando a mesma coisa. O que acontece é apenas que eu estou complementando porque tem divergência na doutrina. Alexandre, minha prova pode aparecer qual? Qualquer um dos três. Então fique esperto, fique atento. Tá ok? Pode aparecer com qualquer um dos três. Tranquilo? Eu tô achando todo mundo muito quieto aí. O que tá acontecendo? Tem alguém assistindo isso aí ou não? Tem, né? Vamos lá, vamos seguindo. Tá tudo certo aí? O pessoal tá quieto aqui agora. Ninguém falou mais nada. Estranho. Vamos lá, vamos seguir. Tá todo mundo entendendo tudo, deve ser isso. Vamos falar das espécies dos atos administrativos, o famoso NONEP. Beleza? Conhece o NONEP? O que é NONEP? Normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Ah, então quer dizer que o ato pode ser da espécie normativa? Pode. Quando que ele vai ser normativo? O nome vai te ajudar, né? Normativo te faz lembrar o quê? Norma. Então toda vez que eu estabelecer uma norma, esse ato é normativo. Vamos seguir lá. Toda vez que eu falar que o ato é normativo, significa dizer que ele vai ter um comando geral e abstrato. Se ele tem um comando geral e abstrato, ele é normativo. Exemplos: regulamento, decreto, regimento, resolução, deliberação. Se o ato é ordinatório, ordinário é que traz uma ordem. Olha que bonitinho, ordinatório traz uma ordem. Aí eu estou falando de quais atos? Aqueles que organizam a administração decorrente do poder hierárquico. Então, determinando a organização administrativa e a conduta dos agentes, significa dizer que ele vai praticar uma portaria, instrução, circular, aviso, memorando, ordem de serviço, despacho, tá? Rodrigo Menezes, está aprendendo, né, filho? Tá aprendendo, tá assistindo aula aí. Que mais? Tá todo mundo estudando, tô só de olho. Tu tá fazendo é fofoca, rapaz. Vai voltar lá para fazer o fogão lá, seu feijão. Marcelo, essa hora tá preparando lá a água quente para poder botar no pé da Renê. Marcelo tá aí também? Fala aí então. Vamos lá, vamos voltar para cá. Vamos voltar aí e seguir o estudo aí. Então nós temos aí, ó, ato ordinatório, aquele que organiza o funcionamento da administração e a conduta dos agentes. Além do ato ordinatório, tem um ato negocial, que é aquele que faculta o particular o exercício de uma atividade, declara a vontade da administração em realizar determinado negócio jurídico ou defere determinada faculdade ao particular. A administração, portanto, atua com prerrogativas concedidas pela lei, visando o interesse público. Beleza? Vamos lá. Exemplo: permissão, autorização, licença, aprovação, apreciação, vista, homologação, dispensa, renúncia. Vamos lá, seguindo. Ato enunciativo, aquele que enuncia, aquele que declara. Só que ele declara a situação jurídica sem se vincular. Exemplo clássico que acontece direto. E vai acontecer mais ainda, depois que você entrar no serviço público, né? Alexandre, não estou me sentindo muito bem. Domingo eu fui numa festa rave. E aí voltei dessa festa rave, com pupila dilatada, taquicardia, muita sede, secura na boca, vendo gnomos e abraçando árvores. O que tu fez na festa rave, maluco? Certamente utilizou-se de entorpecente. Depois de 3 dias tu volta ao normal, só que tu foi na festa rave de sábado para domingo, ou seja, chegou domingo à noite em casa. Vai trabalhar no dia seguinte no Ministério Público da União? Claro que não. Aí você vai aonde? No médico para conseguir um atestado. Chegou no médico, perguntou pro médico, o médico perguntou para você: se utilizou de alguma droga, de alguma substância, algum medicamento, alguma coisa que não estava acostumado a usar? Aí lógico que você respondeu o quê? Não, né? Não usei. Aí o que ele vai te dar? Um monte de medicamento para combater, né? Ó, vai te dar um medicamento para te acalmar,
vai te dar um medicamento para você diminuir a irritação nos olhos, vai dar bastante coisa para você se hidratar, vai mandar tomar Gatorade, água, soro, vai te dar um monte de coisa. E aí vai te dar 3 dias para ficar em casa. O médico, o que ele acabou fazendo? Ele te medicou e atestou que você não tem condições de trabalho. Mas ele sabe que tu provocou isso? Não sabe. Porque o que tu fez foi fraude. Ele só atestou o que ele constatou. Então, se ele ficasse vinculado a isso, você praticou fraude e ele também. Olha que maluquice. Não faz sentido. Por isso que o ato enunciativo é o ato de declarar, o ato de emanar, sem ficar vinculado a ele. É uma constatação ou uma fotocópia de determinado documento. Por isso que fala assim, certidão, atestado, algum tipo de ato que ele declara a sua vontade. Beleza? Seguindo. Próximo ato, punitivo, de punição. O que isso quer dizer? Que eu estou impondo alguma restrição, alguma sanção prevista em lei para aplicação de punição administrativa com base no seu poder disciplinar, quando for algum tipo de vinculação que nós já falamos, ou com base no poder de polícia. Então nós temos aí exemplos de suspensão do servidor, advertência, multa, interdição de estabelecimento, destruição de coisas. Tudo isso está relacionado à espécie dos atos administrativos. Beleza? Todo mundo junto? Bom, vamos dar sequência ao nosso assunto e vamos começar a falar do tema que vocês mais gostam, que é o último tema que a gente vai falar, que vai ser sobre licitações, contratos e pregão e registro de preços. Beleza? Só para saber se está todo mundo aí, para a gente poder dar sequência e vamos aí acelerar. Todo mundo junto?